A gente vai começar o último módulo desse nosso curso, terapia antiandrogênica no câncer de próstata para o urologista. Esse é o quarto módulo. O primeiro módulo a gente procurou enfatizar os cenários do câncer de próstata. O objetivo do curso sempre foi familiarizar mais o urologista a essa terapia, né? Então, o primeiro módulo foi falar sobre os cenários, o segundo módulo foi sobre os efeitos adversos das medicações utilizadas, o terceiro módulo foi como prescrever na prática essas medicações, e o último módulo é sobre vão ser discussões dos casos clínicos, coisas que já foram debatidas anteriormente, né? Então, essas 4 aulas estão gravadas, estão disponíveis no canal da SBU Ceará, no YouTube, e a gente espera que isso possa ter permitido ao urologista cearense se tornar um pouco mais familiarizado com o tratamento do câncer de próstata nesses cenários que a gente abordou, né? Então, foi um curso que foi financiado, um curso que teve o apoio da Astelas, tá? Eu queria mais uma vez aqui agradecer a eles. E eu vou passar um videozinho institucional, que foi uma solicitação do pessoal das telas. Dobrando, só quem está compartilhando, eu queria compartilhar agora esse vídeo. Pronto. Então, eu vou começar aqui. Sobre a Vida é o programa de suporte da Astelas para pacientes em início de tratamento do câncer de próstata resistente à castração com enzalutamida. Benefícios e possibilidades para médicos e pacientes. O programa garante suporte aos pacientes para acesso à enzalutamida via plano de saúde. Permite o início de tratamento rápido, enviando a primeira caixa gratuitamente para os pacientes elegíveis. Acompanhamento da documentação com paciente e operadora de saúde. E distribui materiais informativos para pacientes e cuidadores. Para fazer parte do programa Sobre a Vida, você só precisa realizar o seu cadastro e escolher os serviços que deseja oferecer para seus pacientes em início de tratamento com enzalutamida. Os próximos passos ficam por conta dos pacientes, que terão todas as dúvidas esclarecidas pela central de atendimento do programa. Sobre a Vida, cuidar faz parte do que somos. Bom, eu queria agradecer os colegas que estão colaborando hoje, o Herbert, o João Paulo e o Leonardo, que são nossos colegas aqui que sempre estão em contato, que a gente sempre está participando de atividades em conjuntos aqui, e ao José Henrique, colega de São Paulo. Vou passar a palavra para o Marcos Flávio, que é quem vai conduzir as atividades de hoje. Marcos, pode ficar à vontade. Boa noite, Romeu. Boa noite a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer ao convite aos coordenadores do curso, Dr. Delbrando, Dr. Romeu Regadas, Dr. Romulo Silveira e Dr. Vladimir Pinheiro, parabenizar a SBU Ceará pela realização e também o apoio das telas. Bom, hoje a discussão, o Rômulo já fez um resumo dos 3 módulos anteriores. Hoje a discussão vai ser focada em aspectos práticos, com a discussão de casos clínicos, né? Nós vamos formar a mesa agora, são com 4 colegas, tá? Inicialmente pela ordem de apresentação, Dr. Herbert Palmeira, que é oncologista clínico, membro da Clínica de Oncologia ProNutri, pesquisador com área de interesse em tumores urológicos. Em seguida, do João Paulo Holanda Soares, que também é oncologista clínico, tá? Membro do Corpo Clínico do Hospital Haroldo Joaçaba, do ICC, também pesquisador. Dr. José Henrique Santiago, de São Paulo, que é urologista, membro do grupo de uro-oncologia da Faculdade de Medicina do ABC e da Rede DOR, com fellowship em uro-oncologia e cirurgia minimamente invasiva.
E para fechar a apresentação dos casos, o Dr. Leonardo Atten, que é oncologista clínico, membro do FUGD, Oncologia DOR, e do CRIO, também membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Passo a palavra, então, para o Herbert e lembrar à plateia que a programação é de que a gente possa ter interação, tanto pelo chat, você pode enviar perguntas, ou no momento oportuno, durante as discussões, a gente também pode fazer a interação com os colegas apresentadores. Herbert, acho que você já pode compartilhar, tá? Muito boa noite a todos novamente. Vou compartilhar minha tela. Compartilhada a tela, pessoal? Está sim. Bom, inicialmente quero agradecer o convite, né, feito pelo IDEA em nome da SBU, e agradecer a presença de todos. Então, vamos apresentar aqui casos clínicos para fixar esses conceitos da terapia antiandrogênica, né? Sou oncologista clínico da clínica ProNutri e vou apresentar um caso da clínica, né? É um caso real. É um paciente masculino de 65 anos, procedente de Fortaleza, Gari. Ele teve a história dele é um quadro arrastado de uma dor crônica no quadril direito, que ele não valorizava, isso não impedia de fazer as atividades do dia a dia. Quando ele começou a notar dificuldade de urinar, isso meados de setembro de 2017, foi quando ele procurou assistência médico-urológica para avaliação, né? Nunca tinha feito avaliação prévia de rastreamento de tumores de próstata, né? Então, na avaliação, ele tinha um PSA inicial de 148, né? Um PSA muito elevado. Exame de estadiamento, naquela ocasião, ele tinha uma próstata aumentada de volume, já com provável invasão de bexiga, com linfonodomegalias pélvicas bilaterais e cintilografia óssea com múltiplos acometimentos ósseos. Tá? Então, programada a biópsia em janeiro de 2018, e veio com um adenocarcinoma Gleason 4+5, ISUP5, né? 9. Esse aqui é um aspecto dos exames dele de estadiamento. Aqui múltiplas lesões ósseas, acometendo tanto o eixo de coluna e ossos da pelve como fora do eixo, tá? E o sítio primário com provável invasão de bexiga, como está mostrado aqui na figura. Ainda tem aqui, é possível ver também lesões ósseas líticas. E aqui linfonodomegalia pélvica, né? Essa aqui de 4 centímetros, que eu não coloquei a medida no slide anterior, mas essa aqui media em torno de 4 centímetros. E esse bloquinho aqui media em torno de 2,5 centímetros, tá? Então, pronto. Então, esse aqui é um caso bem conceito, né? E nós estamos diante de um paciente com câncer de próstata, estágio clínico 4, acometimento de ossos, linfonodos. Então, caracteriza-se como uma doença metastática de alto volume e está oligoassintomático. Então, essa dor do quadril que ele tinha era uma dor que ele referia, mas nem fazia uso de sintomáticos, né? Mas a gente pode perceber que ele tem acometimento nesse local. Então, a pergunta é, o que fazer, né? Vamos, ADT com químio, ADT com antiandrogênio, qual antiandrogênio a gente pode escolher, né? Agora nós estamos diante de 3 opções, mas na época, 2018, né? A gente só tinha praticamente AB, e talvez ENZA, porque ENZA só estava liberado para a doença castração resistente, mas agora nós estamos diante de 3 opções, AB, ENZA e APA. E quanto ao sítio primário, né? A gente tem uma doença volumosa, dando sintomas. Tem algum papel para radioterapia no sítio primário? Então, lança a pergunta para os painelistas ou para quem quiser contribuir. Boa noite a todos, tudo bem? Herbert, Dr. Marcos, eu queria agradecer o convite. Eu vou responder a primeira pergunta. Em minha opinião, a gente está de cara de um paciente com câncer de próstata de novo, que abriu o quadro metastático, um paciente que tem alto volume pelos critérios do Charted, ou do Titan, é um alto risco pela latitude, e a gente tem algumas opções para ele. ADT, inicialmente, a gente não é mais stand of care, desde a ASCO de 2019, a gente passa a ter AB, ENZA e APA no sentido de antiandrogênios, e a gente, então, no cenário SUS, em que a gente não tem condições de ter esses antiandrogênios novos, a gente pode iniciar o docetaxel, uma vez que ele é alto volume, ele tem ganho, claro, de benefício de doença. A radioterapia do sítio primário, a gente tem 2 estudos mostrando, né, o Stampede e o
e o HORAD, os dois mostraram benefício, não mostraram benefício sobre a vida global, porém, quando foi análise de subgrupo, para benefício da doença de baixo volume. Não é o caso do nosso paciente. Então, eu acredito que, inicialmente, eu começaria a terapia de antiandrogênicos, começaria em enzalutamida com ADT e avaliaria como foi essa resposta de ADT. Avaliaria a resposta após a quimioterapia. Perfeito, José. Alguém quer mais dar alguma opinião? Perfeito, perfeito. Posso seguir em frente? Pode seguir em frente. Então, bom, eu era um paciente que veio para mim, era um paciente com pouco sintoma de doença, mas eu não achei o PS dele muito bom, era um PS2 emagrecido. A minha opção inicial era fazer ADT com AB. Na época, a gente só poderia fazer abiraterona, porque isso foi datado de 2018. Essas novas terapias foram a partir da ASCO de 2019, né, que foram mostrados os benefícios sobre vida global para a ENS e APA. Só que, por problemas de convênio, eles não liberaram a medicação antiandrogênio. Eu optei por fazer docetaxel. Eu não sabia se ele ia ter uma boa tolerância, mas foi optado por docetaxel, tá? Então, assim, eu trouxe esse slide aqui que mostra que no braço do Stampede que a gente consegue fazer a comparação direta entre o braço da abiraterona e o braço do docetaxel. Realmente não tem benefício. Os dois são praticamente iguais em termos de sobrevida global. Então, são duas terapias que a gente pode lançar mão, isso vai depender muito de toxicidade, acessibilidade. Então, não estaria errado fazer o docetaxel ou fazer a abiraterona, isso vai muito do que você percebe que é melhor para aquela ocasião para o paciente, tá? E aqui é só mostrando as outras terapias que foram, em 2019, que foram sendo acrescentadas nesse nosso cenário de sensível à castração, né? Enzalutamida, através do estudo do Enzamet e do Archers, e a palutamida pelo estudo Titan, tá? Mas voltando para o paciente, né? Então, em fevereiro de 2018, foi iniciado o ADT com docetaxel, tá? Para minha grata surpresa, ele teve excelente tolerância, todas as toxicidades foram praticamente grau 1. Então, inicialmente, o baseline, ele tinha um PSA de 180, se eu não me engano, mas eu antes de iniciar o tratamento, eu costumo pedir um novo PSA para ter um baseline. Então, ele estava com um PSA de 684, ele subiu muito rápido antes do tratamento, né? Quer dizer, o tratamento começou em fevereiro, quer dizer, mas em março era 684 e teve essa queda com o decorrer do tratamento com docetaxel. Como ele tinha uma excelente tolerância, eu fui até os 9 ciclos, porque eu ainda tinha doença volumosa, ainda tinha o marcador ainda muito elevado, optei por manter 9 ciclos, tá? Mas terminando os ciclos com um PSA de 231, tá? E agora? Vocês ficariam tranquilos de parar o tratamento e iniciar um acompanhamento, um segmento, esperar iniciar um novo tratamento no momento da progressão? Seguiria com químio, já que ele teve uma boa tolerância? Ou mudaria o tratamento? Agora vamos para a terapia antiandrogênica, uma vez que ainda tem volume de doença, o PSA ainda não caiu, pelo menos do meu ponto de vista, não caiu de uma forma boa. Qual a opinião de vocês? Alguém quer dar opinião? Posso te fazer uma pergunta? Pode. O natural seriam fazer 6 ciclos, né? De docetaxel. Exato. Por que exatamente tu fizeste 9? Vocês sempre fazem isso em casos assim, de alto volume, que não cai totalmente o PSA? Qual o parâmetro assim, que vocês usam para fazer isso aí? O estudo do Chartered, né, o estudo de Stampede, realmente são 6 ciclos, né? Por que eu optei por seguir com 9 ciclos, né? Porque, na verdade, o paciente ainda mantinha alto volume de doença, quer dizer, ele ainda tinha muita doença óssea, ainda tinha doença linfonodal, ainda vou mostrar no slide seguinte, ainda tinha o PSA dele caiu, no meu ponto de vista, de forma muito lenta, né? Então, terminamos 9 ciclos com PSA de 231. Isso é off-label, né? Então, realmente, por estudo, são 6 ciclos, mas eu optei por fazer 9 por essa justificativa. Entendi. Interessante. Tudo bom, Herbert? Do ponto de vista clínico, como é que ele ficou? Né? Melhorou performance, melhorou a dor, alguns outros parâmetros, como fosfatase alcalina. Pronto, os parâmetros, de parâmetro clínico, ele começou a ganhar peso, tá? Ele veio emagrecer, ele começou a ganhar progressivamente peso, melhorou a vitalidade dele. Eu não achava, ele não tinha um PS3, ele tinha um PS2 para 1, mas eu achava ele consumido. Mas esse estado geral dele foi melhorando. E como eu
tinha dito para vocês, né? Ele teve uma tolerância muito boa ao tratamento, né? Eu pensei que ele não ia conseguir tolerar, mas consegui fazer o tratamento, inclusive, sem redução. Então, clinicamente, ele estava indo bem, mas pelos exames de imagem, ele ainda mantinha, aí, pelo menos mantinha a doença linfonodal, aquela próstata aumentada de volume, ainda com infiltração de bexiga, apesar de ele não ter mais sintomas também em termos de dificuldade de urinar, mas eu fiquei inseguro de manter só 6 ciclos, né? Por isso que eu insisti mais 3. Essa volumosa Essa era até uma outra elevado ainda. pergunta que eu ia te fazer, era com relação à questão como ele estava urinando, né? Se tinha melhorado ou se... Melhorou. Porque isso é algo interessante. Muitas vezes a hormonioterapia e o tratamento sistêmico, ele melhora, né, esse sintoma urinário, ele murcha bem ali o tumor e às vezes você não precisa fazer a RTU desobstrutiva, né? Tem colegas que têm uma tendência de segurar um pouco mais, né? Segurar um pouco a RTU no primeiro momento e deixar para ver essa resposta, tentando evitar aí uma cirurgia, né? Já de início. Fazer alguns comentários. Eu acho... Primeiro, realmente esse é um paciente de altíssimo risco, né? A gente já via lá pelo Gleason, um paciente com alto volume de doença, um Gleason 9. Concordo contigo, Herbert. Eu acho que a queda do PSA aí é um fator prognóstico conhecido. A gente sabe essa queda lenta, né? Um paciente que não responde bem ao PSA, acho que isso é bem conhecido como um fator de prognóstico ruim. Uhum. Eu concordo contigo, acho que fazer mais que 6 ciclos de docetaxel é uma estratégia válida, principalmente se o paciente tem boa tolerância, ainda com carga de volume, carga tumoral elevada, eu costumo fazer isso também. E me é simpático até continuar se há uma boa tolerância, né? A questão da mudança sabendo que esse paciente é um paciente de alto risco, a gente tem essa vontade e muito se discute sobre essa estratégia de iniciar logo em seguida a docetaxel, um antiandrogênico de segunda geração. Infelizmente, a gente não tem evidência para isso ainda, né? A gente não tem nenhum estudo que tenha mostrado que isso tem algum ganho em sobrevida. O estudo da Enzamed tentou associar a químio com enzalutamida e o braço foi negativo, os resultados não foram bons. Então, assim, eu não costumo fazer isso, né? Apesar de ser muito tentador do ponto de vista prático, mas ainda a gente não tem a rigor evidência para fazer. A minha tendência seria até discutir até uma continuidade da quimioterapia, se há uma boa tolerância, quem sabe, ou acompanhamento com ADT e início precoce aí do antiandrogênico na progressão. Bom, eu vou continuando o caso. Então, assim, alguém vai opinar ainda? Zane, desculpa, não, só te perguntar uma coisa, não sei se você tem disponível, mas esse paciente não seria ideal para a gente fazer um teste genético nele logo de cara? Ou de mutação somática ou germinativa? Pensei em fazer isso, mas a gente tem disponível agora, mas na ocasião a gente não tinha essa disponibilidade. Então, não tínhamos. Temos agora. Muito bem lembrado essa situação aqui. Na clínica, a gente está fazendo esses testes para todos os pacientes metastáticos. Inclusive, estou até fazendo aí a propaganda. A gente está fazendo esse teste, é um estudo epidemiológico chamado Prevalência, que a gente coleta uma amostra de sangue e saliva. Esse paciente foi feito isso, mas depois as mutações foram negativas. Mas nessa ocasião ele não tinha acesso a esse teste. Perfeito. Bom, continuando. Confesso que não fiquei confortável de manter esse paciente com alto volume de doença, com muita doença óssea, ainda com doença linfonodal, ainda com filtração de bexiga. Eu comecei a biraterona para ele. E, para minha grata surpresa, também despencou o PSA dele, né? Então, a gente começou em setembro com um PSA de 231, 4 meses de setembro, então 5 meses depois o PSA praticamente zerou, né? 1,93. E, assim, não precisa nem, assim, para quem tem experiência com antiandrogênio de segunda geração, é uma droga bem tranquila, tá? Então, a tolerância é excelente, tá? Então, essa aqui é a curva do PSA. Então, em junho, aí atingiu esse platô, né? Então, foi para 1,93, mas já fica atingindo o platô, né? 1,65, novembro 1,46.
fevereiro 1,43, foi quando veio a pandemia e ele desapareceu da clínica, mas continuou usando a abiraterona, mas não veio fazer o Zoladex. Compareceu em julho de 2020 com PSA de 0,96, ganhando peso, com estado geral bom. Quando eles melhores não querem, ele mora no interior, quando melhores não querem voltar para o tratamento, porque estão se sentindo bem, então para que eu vou continuar? Então é toda uma conquista para que o paciente continue o tratamento, né? Esse quadro aqui é só para mostrar a evolução da imagem, que eu achei bem interessante, né? Então, esse aqui é a resposta ao tratamento no sítio primário. Então, isso aqui foi em dezembro de 2017, quando ele ainda não tinha um diagnóstico, porque a gente conseguiu o diagnóstico foi em janeiro de 2018, mas a gente mostrou aqui uma lesão grande na próstata, já com infiltração de bexiga. Em junho de 2018, já tinha feito 6 ciclos de químio com docetaxel, ainda mantinha essa lesão em próstata ainda com invasão de bexiga, apesar de ter melhoras do quadro clínico. E em novembro, que já tinha iniciado, tinha no terceiro ciclo de abiraterona, praticamente a gente não percebe mais essa infiltração na bexiga, né? Já nesse quadro aqui, ele já não tinha mais sintomas, né? Mas por isso que eu insisti em mais 3 doses, porque acho que ainda tinha doença volumosa, a próstata ainda estava grande, então quis insistir, sem muita melhora, mas quando começou mesmo a abiraterona, teve uma resposta bem bacana. E aqui a resposta linfonodal, né? Que os linfonodos aumentaram de volume nas cadeias ilíacas bilaterais, né? Interna. Então, aqui é um linfonodo grande de 4 centímetros, menores aqui de 16 milímetros, tá? Após o 6º ciclo de docetaxel, ainda teve resposta, então houve diminuição dos linfonodos para linfonodos de 25 milímetros, aqui para 13 milímetros, e quando começamos a abiraterona, no 3º ciclo, praticamente a gente não tem mais linfonodomegalia, né? Mas a medida mesmo é de 13 milímetros. Então, ele apresentou uma excelente resposta, na verdade, foi com antiandrogênio, na minha opinião, né? E assim, evolução do quadro, né? Então, o paciente tem uma excelente tolerância à abiraterona. E assim, o que é que ele tinha de efeitos colaterais, né? Transaminite grau 1, então a gente costuma estar dosando as enzimas hepáticas para flagrar uma hepatite medicamentosa. Então, ele só tinha elevações grau 1, isso não teve nenhum impacto em redução de dose. Ele tem um quadro de dor osteomuscular, que aparentemente eu não associo às próprias metástases, porque são sítios de dor que ele não tem lesão óssea, são sítios de cotovelo, de punhos, de dedos. Então, não sei se isso é ocasionado pela abiraterona, então acredito que seja medicamentoso. E um quadro de hipertensão leve. Tá? A gente usa só losartana de 50 mg, isso é um efeito colateral que pode ser da medicação, está descrito hipertensão devido à abiraterona. E está em uso desde setembro de 2019, né? Excelente resposta. Deixa eu ver, setembro de 2019. Exato, setembro de 2019 com excelente resposta. Ela está fazendo já 1 ano de tratamento. Então, assim, a escolha do tratamento, né? Então, aqui só para dar uma última pincelada, eu acho que essa questão de escolher o tratamento, no cenário atual de 2020, a gente tem 3 drogas de antiandrogênio de segunda geração, né? AP, enzalutamida e apalutamida. E eu acho que essa questão da escolha, eu acho que vai muito de acessibilidade também, porque, na minha opinião, essas 3 drogas, elas são excelentes drogas, excelente tolerância, mas a gente não está disponível, por exemplo, a apalutamida não está disponível nos convênios, né? Eles não estão disponibilizados nesse perfil de paciente com doença hormônio sensível ainda, né? Então, além do perfil ser um pouquinho diferente de cada um, mas geralmente o perfil é muito bom. Para quem tem experiência com a droga, todas são boas, são bem tranquilas o manejo das efeitos colaterais, né? Então, a AB pode cursar com hipocalemia, hipertensão, edema e hepatotoxicidade. O docetaxel, que é uma droga mais complicada, né, por ser quimioterápico, pode ocasionar mielossupressão, neutropenia febril, neuropatia, mas tem a vantagem de você fazer 6 ciclos e termina o tratamento, enquanto a terapia hormonal você vai manter enquanto houver resposta ou toxicidade importante, né? A palutamida ocasiona rash, diarreia, artralgia, IENSA, edema, fadiga, hipertensão e convulsões. Particularmente, em 1% dos casos está descrito que pode ocasionar convulsões, mas também tem experiência com a droga e nunca flagrei esse efeito colateral. E, assim, é importante também para a gente orientar o paciente, né, a duração do tratamento. O docetaxel é em torno de 18 semanas de tratamento, né? É um tratamento que tem aquela queda de qualidade de vida no período inicial do tratamento, por conta das toxicidades da quimioterapia, mas depois isso vai melhorando e fica igual ao tratamento
semelhante ao tratamento com antiandrogênio, né? Com a vantagem de você realmente parar o tratamento, né? Enquanto o ABIGO tem a duração de tratamento em torno de 33 meses, o ENZA, no estudo do ARGE, em torno de 12,8 meses, e o APA, valutamento pelo estudo TAITA, 24 meses, mas ele não atingiu a mediana ainda, né? Quer dizer, ele ainda dura mais o tratamento em sobrevida livre de progressão. Então, assim, esses tratamentos de terapia antiandrogênica têm uma grande duração, né? Então, isso tem muito que pesar para o paciente, o que é que ele quer. Então, alguns pacientes optam mesmo por fazer quimioterapia porque meio que se livra do tratamento, né? Eu passo aquele período ali aperreado, mas depois eu me livro do tratamento. E só. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Muito obrigado, Herbert. Caso, acho que bastante ilustrativo. O cenário da abertura do quadro com doença metastática, apesar de toda evolução de diagnóstico precoce hoje, é um cenário ainda comum, né? A gente, aproximadamente 20% dos pacientes ainda abrem com a doença metastática e uma parcela deles com doença de alto volume, né? Que é o caso que você mostrou. Bom, muito bem, vamos dar seguimento. Agora, o Dr. João Paulo vai apresentar um outro caso clínico. Vou pedir só para o Herbert parar de compartilhar e o Dr. João Paulo compartilhar a sua apresentação. Pronto? Parei, né? Para mim aqui ainda está. Aí, vou apertar agora. Pronto. João Paulo, só abrir teu microfone, viu? Ok, agora? Ok. Então, vamos lá. Então, meu nome é João Paulo Holanda Soares, oncologista clínico do Hospital de Joaçaba. Agradeço a SBU pelo convite, né, na pessoa do Delbrando, do Romo, Marcos Flávio e Vladimir. Então, vamos lá. Paciente masculino, 61 anos de idade, histórico de hipertensão leve, dislipidemia. Em 2003, dezembro de 2003, ele fez uma prostatectomia radical, um PSA inicial de 4,4. No AP veio um adenocarcinoma Gleason 9, 4+5, e era um T3B-N0, 0 de 9 linfonodos, margens livres. Esse paciente foi seguido, né, pelo urologista que operou durante vários anos. Quando foi em julho de 2007, ele estava com PSA em torno de 3,2. Então, em setembro de 2005, 0,08. E no decorrer dos anos, esse PSA foi aumentando até 3,2 em julho de 2007. Um PSA doubling time aqui de 4,8 meses. Então, seria um paciente em tese, né, essa velocidade seria de pior prognóstico. Em abril de 2007, ele fez o exame de cintilografia, prováveis processos secundários em T3 e L5 e sacro ilíaco direito. Ressonância em maio de 2007 tinha uma alteração osteoblástica em T3. E naquela época foi feito um PET, com FDG mesmo. Tinha captação muito leve e discreta em linfonodos periretais e tinha captação, né, em L3, L5 e acetábulo esquerdo. Esse paciente, na época, ele iniciou o Zoladex LA, né, e o ácido zoledrônico. PSA caiu para 0,09 em novembro de 2007, em fevereiro de 2008, menor do que 0,04. E na época era o que nós tínhamos, né? Na época era o que nós tínhamos. Então, para esse paciente, em 2007, tínhamos também a possibilidade de fazer um tratamento intermitente, que foi escolhido para ele na época. Então, esse é um estudo da doutora Maha Hussein,
que aqueles pacientes que fazem intermitência após 7 meses de indução e tem um PSA abaixo de 4, tem um menor risco de morte que aqueles que têm um PSA maior do que 4. No caso, lembrando um pouco o caso do Herbert, até o paciente fez deprivação androgênica com o Zola, né, se eu não me engano, com análogo. Isso. E meses depois ainda estava com 230. Então, em tese, é um paciente de mau prognóstico. E aqueles que PSA abaixo de 0,02 após essa indução, tem a possibilidade de sobrevida mediana de 75 meses. Então, na época, o paciente era militar, muito ativo, e foi decidido fazer tratamento intermitente. Como eu falei na época, não tinha todas essas drogas que nós temos hoje em dia, né? Bem, iniciada a intermitência em agosto de 2008, SA foi para 0,04, em março de 2009, 0,04, em julho de 2009, 0,07, e a testosterona aqui estava em torno de 672. Ele fez basicamente, se eu não me engano, acho que 2 aplicações aqui. Foi pouca, as aplicações foram acho que em agosto e em dezembro. E depois ficou só em intermitência. Cintilografia de julho de 2009 não tinha mais lesões observadas em T3 na articulação sacroiliaca direita. Em janeiro de 2010, como vocês podem perceber, o PSA, a testosterona já tinha subido em julho, já estava 672 mais o PSA normal, mas em janeiro, PSA 1,33. Cintilografia de janeiro, uma captação L5S1 moderada, com aumento em relação ao exame de julho de 2009. Na época, novamente, decidido fazer Zoladex intermitente. PSA caiu para 0,08, depois 0,03, e daí o paciente ficou só em acompanhamento. Se eu não me engano, ele fez só essa aplicação. Em agosto de 2011, 2,49, e em setembro de 2011, 6,88. Nessa mesma época, fez novamente um PET-CT. Captação L5, lesão plástica no sacro esquerdo, arcos costais à esquerda, e áreas focais de discreto aumento no colo femoral direito e no acetábulo esquerdo. Novamente, em setembro de 2011, o paciente em intermitência, nós decidimos na época fazer de novo, foi decidido na época fazer de novo Zoladex intermitência. Então, reiniciado o Zoladex, ele fez uma dose em dezembro de 2011 e aí passou um bom tempo sem ir a consultório. Retornou novamente, né, em fevereiro de 2013, com PSA de janeiro de 2013, 9,19. Feito o Zoladex em fevereiro de 2013 e maio de 2013, intermitência. Em março de 2013, 2,96 o PSA. Bem, nessa época, em 2014, ele estava com a queixa de dor em coluna lombar. Lembrando, paciente em intermitência, doença óssea metastática, Lesion 9, desde 2007. Então, aqui nós estamos com 7 anos. Cintilografia óssea, piora da captação em L5 e S1, em relação aos exames anteriores, captação nas sacroiliacas e gradil costal esquerdo. Na ressonância da pelve, lesão blástica L5 e S1, na asa ilíaca esquerda, medula óssea do sacro e dos ilíacos, com aspecto heterogêneo. E o PSA de 27. Aí eu abro para discussão. Nesse momento, né, o paciente era praticamente assintomático durante muitos anos, e nessa época, aqui em agosto de 2014, começou a ter sintomas de dor em coluna, ia fazendo intermitência, PSA de 27. Algum comentário? O que é que vocês acham aqui? Ele não estava castrado aqui, nesse momento aqui? Não, ele ainda estava, ele tinha feito, ainda estava na intermitência. Tá. Sem lesão, sem Zoladex. Oi? Sem Zoladex, né? Sem Zoladex. Tá. Testosterona, não tem testosterona, mas provavelmente recuperou, né? Fazia tempo que não fazia.
Tá. E doença visceral também não tinha nenhum sinal. Não. Basicamente, doença óssea, só que depois de 7 anos, com doença metastática, ele começou a ter sintoma na coluna. Tá? Mas estava com em tese testosterona ok. O Zoladex já há um bom tempo sem fazer. Né? Quer dizer, ele fez em maio de 2013. Nós estamos aqui em agosto de 2014. Alguma sugestão? Enfim, aqui? É um paciente metastático, sensível à castração, primário previamente tratado, né, com a duração aí, longa de doença, uma doença aparentemente indolente, um caráter não agressivo. Se há algum papel para a ADT isolada no cenário, né, metastático sensível à castração, talvez seja esse, né, a doença que você possa discutir a ADT isolada num paciente mais frágil. Qual a idade que ele está agora, João Paulo? Ele começou com 61 anos, tá? Nessa época aqui, ele devia estar com mais ou menos 61. Ele tinha em 2003, né? 2014, 72 anos mais ou menos. Mas excelente performance, excelente performance. Esse não seria o caso que eu escolheria fazer a ADT isolada. Eu ainda partiria para um bloqueio combinado, ADT mais um dos antiandrogênicos orais de segunda geração. Acho que é o padrão, é o que nós temos de melhor. E aí temos aquelas 3 opções, né? Como o Everett tinha colocado no caso anterior, a biraterona, a APA ou enzalutamida. Léo, mas qual seria, então, a situação que você ficaria confortável em reintroduzir o bloqueio com Zoladex e não pensar no combinado? Então, naquele cenário, um paciente previamente tratado, uma doença recorrente num paciente com primário tratado, quer dizer, não é uma doença de novo, um paciente frágil, idoso, com anos de evolução e com pouca doença óssea, por exemplo, volume de doença pequeno, né? Que você possa, de certa forma, controlar essa doença até com alguma terapia local. Nesse cenário, num paciente frágil, com múltiplas comorbidades, né, não é um absurdo pensar numa terapia na ADT isolada. Eu acho que a gente está, com a evidência que se tem hoje, cada vez mais difícil achar o paciente, eu acho que essa é a exceção, né? A exceção é tratar o paciente com ADT isolado. O padrão é realmente a terapia combinada. Eu acho que ainda se houver um papel nesse paciente mais frágil, com uma doença recorrente aí, de longa evolução e um paciente frágil, talvez seja um paciente que eu pouparia da terapia combinada. Mas isso é longe de ser ponto pacífico, tá? Assim, logo após a apresentação da doença MET, nessa ASCO 2019, né, que foi introduziu os estudos, o Titan e o Enzamet, que trouxeram as opções de enzalutamida e apalutamida, adicionando a abiraterona, que a gente já tinha evidência nesse cenário, houve uma discussão, uma mesa, com vários especialistas, inclusive com os autores dos estudos apresentados, e a pergunta exatamente foi essa, né? Ainda há papel em algum paciente, ainda há papel para ADT isolada no cenário metastático sensível à castração? E houve uma discordância entre os especialistas, né? Quer dizer, entre os próprios panelistas lá não chegaram a um consenso, alguns defendiam que sim, e outros que não, com a evidência que nós temos hoje, com ganho de sobrevida muito claro, né, com as 3 opções. Algumas acham que não há papel mais para se tratar nenhum paciente com ADT isolado. Mas isso é um ponto que gera muita discussão nos congressos e nas mesas internacionais. Eu queria ainda fazer perguntas aqui que podem estar surgindo para os colegas urologistas, que já vêm todas essas 4 semanas discutindo sobre situações em relação à terapia de antiandrogênica. Hoje, esse mesmo paciente, João Paulo, você pensaria na mesma estratégia da intermitência? Tá? Se a gente estivesse voltando para 2007, ele teve um doente com doença de alto risco inicialmente, né, que teve uma recidiva bioquímica, mas que não foi diagnosticado e o diagnóstico já veio com doença metastática óssea, né? Esse paciente hoje, a estratégia seria semelhante? Só para a gente aprofundar mais um pouquinho essa questão agora, da intermitência. Eu acho que a grande questão, acho que como o Leonardo falou, nós temos vários estudos com vários
antiandrogênicos de nova geração e com quimioterapia que favorecem um tratamento combinado já desde o início, com benefício, né, em sobrevida e progressão, sobrevida global, etc. A grande questão, que eu acho que é o ponto agora, é como você, né, como você vai fazer intermitência com o tratamento combinado. Isso é uma questão, né, naquela época o paciente já fazia esse questionamento, tá? E agora, com esse tratamento combinado, o paciente novamente faz esse questionamento. Né? Eu acho que todos temos pacientes que estão fazendo tratamento combinado e o paciente pergunta: doutor, quando é que a gente pode parar? Não está tudo tão bem? Meu PSA não está ótimo? A testosterona não está baixa? Por que é que eu não posso parar? Então, eu acho que nesse momento, o benefício já está claro da combinação. Sabemos antes que, em tese, você fazer um tratamento contínuo, um tratamento combinado, há uma possibilidade, né, de redução do risco de toxicidade, algumas toxicidades, em tese, importantes, que têm surgido mais recentemente, esses estudos com relação à toxicidade cardiovascular, mas a gente tem que evoluir agora para a intermitência da combinação, tá? Tanto numa questão de toxicidade para o paciente, como de custo para a sociedade. Mas, bem, temos que aguardar. Dr. João Paulo, boa noite. Eu sei que é uma conduta off-label, mas tem um estudo do ACOG 0410 que mostrou a combinação de APA e AB em uso isolado e mostrou um discreto benefício. Mostrou um benefício. O senhor vê a aplicação off-label nesse cenário, quando o senhor quer discutir intermitência, no fato de você retirar o ADP e manter a testosterona alta do paciente? Olha, eu acho que o estudo, na verdade, inclusive, vários colegas participaram, Cearense, né? Isso. Todos eles, né? O Cronenberg, acho que ele não está aqui também hoje, não, né? Mas eu participei, é bacana, viu? A isolado, bacana. Então, eu acho que ali é uma questão excelente do ponto de vista conceitual. Tá? Agora, eu penso muito na questão também, você vai ter um tratamento combinado, né? Vai ter uma ação em conjunto, e a isso agrega também uma certa toxicidade, digamos assim, além do custo. Então, a meu ver, do ponto de vista para você fazer um tratamento intermitente, tanto em tese, eficácia e custo, eu acho que um análogo ou um degarelix estaria muito bem. Tá? Então, eu acho que o estudo é mais conceitual, quer dizer, eu posso fazer, é possível fazer. Tá? É mais ou menos assim que eu vejo esse estudo. Só lembrar que o braço da APA isolado foi teoricamente inferior. Então o braço. Eu acho que estamos ainda em 2014. Foi inferior em relação ao controle de PSA, mas a gente não sabe se esse controle de PSA tem impacto em sobrevida global. Era o objetivo do estudo, né? O estudo tem esse endpoint bem estranho, né? Queda do PSA, controle do PSA em 24 semanas. Então, assim, mas ninguém sabe se por não ter atingido esse PSA em 24 semanas, do jeito que ele queria, se realmente vai impactar em sobrevida global. Posso não atingir, mas tem pacientes que o PSA caiu, não atingiu esse platô que era do estudo e mantém a doença controlada por quase 2 anos tomando a palutamida, né? Então, é muito provocante esses dados, esses estudos. Assim, eu acho que é a questão do marcador, né? Quando tiveram os primeiros estudos na testosterona, nós vimos vários relatos de casos de pacientes que continuavam com PSA elevado, mantinham o benefício clínico e resposta radiológica. Tá? Então, assim, é aquela velha questão, o PSA isolado em si, ele tem um significado limitado. Então, realmente tem que ser observado em conjunto. Então, eu vou continuar o caso aqui, porque ainda está em 2014, né? Eu tinha só uma opinião assim, desse caso. Você pensou em rádio 223 para esse caso? Vamos já conversar. Então, vamos lá. Segue em frente. Bem, como ele estava sem tratamento na época, né, estava na intermitência, retornamos o tratamento, né, o Zoladex, no caso ele fazia o Zometis, em 2014, e por ocasião da dor na região da coluna lombosacra, decidiu-se fazer radioterapia, tá, antiálgica ali, então foram feitas essas sessões aí de radioterapia. Bem,
Ele fez setembro de 2014 a março de 2015. Voltamos a fazer intermitência. PSA 27 foi para 0,25. Em julho de 2015, 0,14. Testosterona supressa. Em novembro de 2015, 0,1. Em abril de 2016, 1,49. E o paciente com excelente estado geral, fazendo exercício físico, vivendo a vida muito bem. Testosterona 249. Em agosto de 2016, 11,27. Iniciamos o Zoladex LA e o Zometa. Na cintilografia, captação, né, em setembro de 2016, logo depois desse PSA, captação em segmentos torácico e lombar da coluna, transição lombosacra, porção inferior da coluna sacroiliaca, coxa femoral direita e gradil costal. Nessa época, tá, nós optamos, conversando com ele, acabou que nós optamos por fazer um tratamento contínuo. Então, em dezembro de 2016, PSA 0,74, em março de 2017, 0,64, em maio de 17, 0,93, em agosto de 17, 1,5 com a testosterona de 28. Em dezembro de 17, 2,88. Na cintilografia desse período, nós tínhamos captação externa, húmero, escápula, arco gradil costal, coluna torácica, lombar, e aí veio sacro, sacroiliacas, acetábulos, múltiplas lesões osteoblásticas secundárias. Então, ele vinha com PSA já em elevação e uma cintilografia óssea com várias lesões, mais do que o usual que ele estava. Então, nós consideramos aí uma refratariedade à castração. Então, estamos aí no início de final de 2017, tá? E aí eu abro novamente para a discussão. Agora, Zoladex contínuo, refratário à castração, 2017. Finalzinho. Tem uma pergunta para ti, João. Qual é o critério que você utilizava para... Porque assim, você iniciou o tratamento intermitente, ele estava super bem, mas chegava um momento que você reiniciava o tratamento, ele estando clinicamente bem. Qual era o seu parâmetro? Era o PSA acima de 10, era? Que nesses estudos... Isso era. A gente focava nisso, mais ou menos. Tá? E assim, ele era um paciente que ele optava... assim, um excelente estado geral, gostava muito de fazer exercício, tá? E com o tratamento do análogo, ele sentia um pouco de fadiga no exercício. Tá? Então, a gente teve uma tolerância bem alta com relação ao PSA dele, certo? Então, se você for ver de certo modo, em muitas vezes, ele reiniciou o PSA com PSA relativamente elevado. Tá? E teve uns momentos também que não aparecia no consultório, digamos assim. Estava tão bem que não aparecia. Quando eu vi, estava com o PSA bem alto. Tá? Entendo. Mas agora, nesse momento, nós temos uma refratariedade à castração. Lembrando que esse paciente foi operado em 2003, estamos aqui no final de 2017, 14 anos de doença, e temos aqui 10 anos de tratamento de doença metastática. Praticamente com hormonioterapia isolada com Zoladex e na maior, em torno de 9 anos com tratamento intermitente. Ele tem sintomas nesse momento? Não, ele estava bem, estava bem. Sem sintomas, né? Isso. Ou, digamos, oligossintomático, muito pouca coisa. Acho que praticamente muito bem. Acho que eu vou continuar aqui, gente. Na época, né, nós decidimos, conversando com ele, de iniciar a enzalutamida. Tá? Nós temos os estudos da enzalutamida, né, nós temos o Prevail, essa outra atualização do Prevail. A enzalutamida, nesse cenário de refratariedade à castração, tem uma redução em torno de 70% do risco de progressão radiológica, um PFS em torno de 20 meses radiológico versus 5 meses comparado no estudo placebo. No estudo inicialmente em torno de 30% da redução do risco de morte, mas na atualização isso foi para mais ou menos 23%, também você tem que ver que teve crossover, né? O benefício em atrasar a quimioterapia existe com esse tipo de estratégia, reduz o risco de evento esquelético, a taxa de resposta em lesões de partes moles é em torno de 60% versus 5% quando foi comparado ao placebo, e uma taxa de redução de PSA acima de 50% em torno de 80% versus 3% comparado ao placebo.
Então, nós resolvemos iniciar o Xtandi para ele. Ele com idade agora de 77 anos. O Xtandi foi iniciado em janeiro de 2018 e mantinha os Zoladex agora continuamente. O PSA foi para 0,16, depois em junho de 2018, 0,22, em outubro de 2018, 1,84. E ele agora tinha queixa de fadiga, era uma coisa mais frequente. E, de certo modo, mexia naqueles exercícios que ele fazia. Em novembro de 2018, a cintilografia veio com múltiplas áreas de captação na coluna torácica inferior, coluna lombar, sacroiliacas, úmero esquerdo, padrão semelhante ao que foi visto em junho. Opa, já entreguei as coisas. Spoiler, viu? Spoiler. Bem, e aí veio em janeiro de 2019, 3,99, e em março de 2019, uma testosterona 30, bem supresso, e um PSA de 6,25. Agora ele tinha queixa de fadiga, dor e fraqueza nas pernas. Tá? E a cintilografia óssea, múltiplas áreas de captação, a coluna torácica inferior, lombar, sacroiliaca, úmero esquerdo. Então já mudou, PSA aumentou e a gente teve uma mudança no perfil dos sintomas dele e a elevação de PSA. Tá? Eu abro novamente. Eu fiz um spoiler, mas eu abro novamente aí para a plateia, caso queira comentar. Então, não tinha doença linfonodal, não tinha doença visceral, era só doença óssea exclusiva. Só doença óssea. Nessa época também, exames, nada de doença visceral. Bom, eu acho que nesse cenário de assim, resistência à castração, a gente que já falhou ao tratamento com a Xtandi, para mim não tem muito sentido você, nesse momento atual, que a gente conhece melhor a biologia da doença, trocar uma hormonoterapia de segunda geração por outro, né? Então, acho que a gente tem que partir mesmo para uma quimioterapia, osmose de docetaxel, né? Ou, como ele tem doença óssea exclusiva, sintomática, eu acho que seria uma boa também rádio 223 para ver se tem controle de doença para adiar esse início de tratamento com quimioterapia, né? Eu acho que a minha primeira opção seria rádio 223. Isso. E lembrando, né, que é um paciente que faz muita questão da qualidade de vida dele. Tá? Então, a discussão com relação à questão de fazer quimioterapia pesa muito também do ponto de vista da toxicidade. Tá? Então, para esse paciente especificamente, foi algo bastante importante. Decidimos pelo Radium 223. O Radium 223 é o Alcinca, publicado em 2013, uma redução de 30% no risco de morte, uma menor possibilidade de mielossupressão de efeitos colaterais e um benefício independente do uso ou não de quimioterapia, né, praticamente em vários cenários. Então, agora com 78 anos, ele iniciou o Radium em abril de 2019, mantinha o análogo. Então, em março de 2019, PSA 6,25, fosfatase 117. Em setembro de 2019, a fosfatase caiu. E depois de 6 ciclos de Xofigo, tá, que é o que é preconizado, a fosfatase foi para 75. Em janeiro de 2020, o PSA ficou muito próximo do que o que ele era. Né? Lembrando que com o Xofigo, com o rádio, você não vai ter muita mudança no PSA. Você vai ter mais um alívio de dor, alívio de sintomas. E você pode perceber nesses pacientes e seguir fosfatase alcalina. Tá? E foi o que aconteceu, teve uma melhora sintomática, tá? Melhora de fosfatase, toxicidade muito aceitável também. Okay? Bem, houve a pandemia do coronavírus, tá? Ele volta em junho de 2020, com queixas de dores na região lombar e com irradiação para as pernas, PSA de 18,21, fosfatase de 142, jamais sintomático, tá? Ele realmente estava incomodado com as dores. E aí, nessa época, foi decidido, né, conversado com ele, decidimos fazer um PET-PSMA. Tá? Bem, apresentou nódulos pulmonares de até 1,3 centímetros, no lobo inferior direito, um SUV de 29, linfonódulos mediastinais com um SUV de até 47 no paraórtico, e, para minha surpresa, né, lesões blásticas na coluna vertebral e um SUV de 107 em L1. Eu realmente nunca tinha visto um PET-PSMA com um SUV tão elevado.
em sacro, um SUV de 90, em bacia, um SUV de 41, em arcos costais, SUV de 51, no úmero, SUV de 8, no fêmur esquerdo, um SUV de 22. E agora um paciente que já fez, tá? Já muitos anos, né? Praticamente o quê? 13 anos, né? De tratamento, muitos anos com intermitência, já fez o extante, já fez o rádio, e agora está realmente bem sintomático, 79 anos. Mas ainda com bom performance, ainda com PSU, tá? Mas já incomodado, principalmente da coluna, e é uma coluna já irradiada. Tá? Alguma sugestão? Esse paciente não usou Taxane ainda, né? Precisa dar Docetaxel. Seria a minha primeira escolha. Se ele tem performance, eu faria Docetaxel, talvez quinzenal é uma boa opção a cada 2 semanas. Seria a minha primeira escolha, né? Sem dúvida. Vai lá para Curitiba fazer terapia. Bem, vamos seguir aqui pelo tempo, né? Então, aqui o PET-PCR dele, como vocês podem perceber ali no canto superior esquerdo, né? Captação na costela e nódulo pulmonar. A gente tem doença visceral agora, tá? E captações extensas aí na coluna, né? Com certa instabilidade, com dor, e também ali na coluna torácica, sacro e na bacia. Bem, optamos por fazer o Docetaxel, né? Fizemos Docetaxel na dose clássica mesmo, tá? Esse é o estudo, tem 2 estudos na verdade, eu coloquei esse aqui, que é o do Dr. Petrilac, mas tem do também. Então, a redução de 20% do risco de morte, uma redução de PSA acima de 50% em 50% dos pacientes, comparado a 27% daqueles que fizeram mitoxantrona. Como ele estava com essa queixa, né, de dor na coluna, instabilidade, né, incomodado, ele foi para uma avaliação com um colega da ortopedia e decidido fazer vertebroplastia, tá? Colocar cimento na coluna para estabilizar mais aquela coluna dele. Lembrando que já é uma coluna irradiada. E foi o que foi feito. Quimioterapia com Docetaxel, iniciada em julho. Ele fez vertebroplastia agora no início de setembro, em 4 vértebras, S1, L1, L3 e L4. O terceiro ciclo de Docetaxel foi recentemente, em 23 de setembro. PSA era 18, foi para 6,3. Testosterona estava abaixo de 7. Uma melhora significativa da dor. Nas tomografias que ele fez agora em setembro, não são mais descritos os nódulos pulmonares e continuam lá as múltiplas lesões ósseas, mas uma melhora sintomática expressiva. Bem, só para fechar o caso, tá? Em dezembro de 2003, prostatectomia. Em agosto de 2007, iniciamos a intermitência por meta-óssea e fez um tratamento com intermitência por 9 anos e praticamente por mais 2 anos com o tratamento de hormônio contínuo. Então, ele fez 11 anos de hormônio. Depois, extante, Xofigo e agora, por fim, Docetaxel, vertebroplastia. Então, esses pacientes, lembrar que é um paciente T3B, Gleason 9, que respondeu durante anos e anos ao tratamento com hormonioterapia. Então, esses pacientes com Gleason elevado, eles não os exime de resposta ao hormônio. Tá? Eu acho que essa é a principal mensagem desse caso especificamente. Okay? Perfeito, João Paulo. Obrigado pela apresentação do caso. Eu acho que a gente teve, durante diversas discussões, né? Vamos apresentar, a gente tem mais 2 casos, vamos dar seguimento e a gente continua as discussões em cima. Eu queria chamar agora o do José Henrique Santiago, já apresentado no início da sessão, para apresentar o seu caso clínico. Pedir para o João Paulo só parar de compartilhar, para a gente poder... Boa noite, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, tá? No meu caso, eu queria agradecer a todos, doutor Edelbrando, todos os responsáveis pela SBU do Ceará. O meu caso é um pouco mais tranquilo do que os apresentados anteriormente, tá? Mas vamos lá. Caso do urologista, né, José? Tem que ser mais tranquilo, né, Leonardo? Só tá pegando muito pesado.
AKM, sexo masculino, 66 anos, ele natural do interior de São Paulo, Botucatu, empresário. A primeira consulta dele foi em 28 de março de 2010, na época com 57 anos. Não está compartilhando para mim aqui, não. Não sei se para os outros. Para nós está compartilhando. Aqui tá ok. Para todo mundo está compartilhado? Tinha saído. Não, para mim não. Não sei para mim se é tá só... ok. Para mim também. Tá? Para mim tá ok. Tá. Então vou seguir. Ou quer que eu pare e volto? Vamos continuar. Ok, voltei. Eu é que tinha clicado aqui. Desculpa a todos. Vamos lá. Imagina. Então, vamos lá. A primeira consulta foi em 28 de março de 2010, na época com 57 anos, uma consulta de rotina, assintomático, sem nenhuma comorbidade, sem cirurgia, sexualmente ativo. Tinha uma mãe falecida aos 60 anos com câncer de ovário. No exame físico, ele tinha uma próstata pequena, de 25 gramas, mas tinha no toque tinha um nódulo na base esquerda, provavelmente um T2, eu não tenho mais detalhes do... T2 não, um nódulo, né? Não tem nem diagnóstico ainda, não tenho mais detalhes desse toque. Nos exames laboratoriais, ele tinha um PSA inicial de 8,6 e foi repetido em 15 de março para 10,2. Logo, então, com o toque alterado e com o PSA alterado, foi optado logo de cara por fazer uma biópsia da próstata. E a biópsia veio com câncer de próstata, um Gleason 7, um 4+3, em 3 fragmentos, um paciente com risco intermediário desfavorável. Vamos seguindo. Ele pediu um estadiamento, na época eu recebi os pacientes, já tinha um estadiamento convencional, uma ressonância de abdômen superior dentro da normalidade, uma cintilografia óssea sem sinais sugestivos de metástase óssea e uma resto com essa lesão, PIRAD5, encostando na cápsula aqui, quase ultrapassando. Perfeito? E a partir daí ele chegou com essa discussão e eu pergunto para vocês, a primeira discussão cobra todos, cirurgia ou radioterapia com terapia de privação androgênica? Lembrando que a gente não tem nenhum estudo que mostre que um tem maior benefício que o outro ou vice-versa. Fase 3, randomizado, duplo cego. O paciente na época tinha 57 anos. Bom, acho que Alguém? como urologista aqui, estou aguardando os colegas da mesma oncologia para falarem, mas acho que cirurgia, sim. Eu também. A radical é uma boa opção. Né? Eu acho que talvez se a gente for comparar sobre vida e outras opções, a gente vai ter bons resultados também. Né? Algo que a gente discute é a possibilidade da gente ter um estadiamento patológico melhor com a cirurgia. Mas eu não vou entrar em mais detalhes, não. Vou deixar os colegas também para ver o que a oncologia clínica também pensa. Assim. Na minha opinião, eu sempre opto pelo tratamento multimodal, sabe? Por quê? Como você mesmo disse, vai ter um prognóstico, vai poder prognosticar melhor, porque eu vou ter um melhor T, vou ter um melhor Gleason, vou ter uma melhor amostragem linfonodal. Então, talvez o paciente desse não precise fazer rádio nem hormonioterapia, que isso é importante, ele é sexualmente ativo, isso não vai tirar essa qualidade de vida dele. E eu penso a longo prazo, se for um paciente que vai fazer, é jovem, né? Vai fazer rádio... 57 anos. Isso, vai fazer rádio com hormonioterapia. E se no futuro tiver alguma progressão de doença, ele não vai ser resgatado cirurgicamente. Provavelmente não. Então, eu prefiro que nesses casos iniciais, se possível, a ressecção, um paciente jovem que vá tolerar o tratamento cirúrgico, eu opto pelo... Eu acho simpático começar pela cirurgia mesmo. Perfeito, Travis. Foi exatamente o que foi feito. Foi feito em abril de 2010, fez a prostatectomia vídeo, linfadenectomia. Tá? E o Anato mostrou que veio um Gleason 7, confirmando a biópsia, 4+3, sem invasão extraprostática, com os margens livres, com 21 linfonodos ressecados, todos livres de neoplasia, e PT2 N0. O paciente manteve-se continente, não tem relações normais sobre o uso de demanda, praticamente atingiu o trifecta, né? Mas muito no começo ainda. Começou o acompanhamento do PSA total. A gente nota que de 2010 a 2013 houve um pequeno aumento de PSA, mas nada muito. Foi seguindo um acompanhamento de 2013 a 2015, principalmente de 2014 para 2015, esse PSA começou a aumentar muito. Já atingiu níveis aqui da gente falar de recidiva bioquímica, nos exames confirmatórios teve mais 2 aumentos subsequentes. A gente calculando o doubling time, dá um doubling time de 4,2 meses. E agora é a pergunta que eu faço para vocês, qual que vai ser a próxima conduta? A gente sabe que paciente tem um paciente então agora
de 60 anos, que tem um câncer de próstata tratado, operado 4+3, que provavelmente tem uma recidiva bioquímica e que eu tenho que fazer o tratamento. Eu vou já, no reestadiamento, eu tenho uma resto só com sinais de prostatectomia radical normal, não tem infonoterapia, e na cintilografia eu tenho ausência de sinais sugestivos de implante ósseo. Estadiamento convencional, nós estamos em 2015 ainda. E aqui foi a conduta, radioterapia com 166 grays, mais radioterapia pélvica. Eu já imagino, todo mundo saberia que a resposta é radioterapia. A minha pergunta é, com aquela dissecção de 21 linfonodos, alguém radiaria a pelve do mesmo jeito? Eu recebi o paciente aqui, depois que ele mudou do interior para São Paulo e veio tratar comigo nesse pós-radioterapia. Lembrando que ele teve 21 linfonodos. 21 linfonodos dissecados no anátomo patológico. Dissecados e todos negativos. Todos né? negativos. Foi essa pergunta que eu faço. Se alguém indicaria ou não. E aí, só enquanto os colegas pensam aí, e também você não tem PET à época, mas tem uma ressonância também sem linfonodo aumentado, não é isso? Sem linfonodo, sem recidiva em loja. A gente não vê que não tem nenhuma recidiva em loja, não tem nada, em teoria. E o valor do PSA dele, Zé Henrique, estava quanto? O PSA na recidiva dele estava em 0,66. 0,66, né? Uhum. É um caso assim, bem ilustrativo da recidiva bioquímica clássica no cenário que a gente não tem disponível o exame que a gente lança a mão hoje nesse cenário, quando tem disponível, que é o PET-PSMA. Nesses casos onde a gente tem uma linfadenectomia muito bem feita, uma linfadenectomia aí com mais de 15 gânglios, né? Uma linfadenectomia com 21 gânglios, e que foram todos negativos, e a gente não tem nenhuma evidência clínica de acometimento linfonodal, era um paciente que eu acho que iria muito bem somente com a radioterapia da loja. Né? Eu não recomendaria esse paciente. Mas nesse cenário pré-PET, a gente sabe que a gente tem discutido muito isso com os radioterapeutas, que aproximadamente 50% desses pacientes vão falhar. Né, que a recidiva está fora da loja, né? Era realmente o que está feito, mas a gente já fica com a expectativa hoje, olhando para trás, comentando o jogo na segunda-feira, de que a gente tem uma expectativa de que 50% desses pacientes podem falhar por metástase em outros sítios e não na loja, né? Sim, verdade. Isso aí a gente tem visto isso com os resultados do PET, né? Mas a questão aqui é que quando o doente é muito bem esvaziado, você expor o doente aos efeitos colaterais da radioterapia pélvica, isso é sempre uma grande discussão, né? Mas a maioria dos radioterapeutas, eu acho que eles segurariam aí essa radioterapia pélvica. Eu também particularmente seguraria essa radioterapia. Não sei, eu acho que hoje, sem um paciente desse, mesmo bem operado, vamos imaginar que a gente tivesse, né, nos dias de hoje, e não tivéssemos acesso ao PET-PSMA. Eu acho que esse paciente seria tratado a pelve, né? É uma discussão muito boa, mas eu não sei. Pelo que eu tenho visto, em alguns, considerando que a gente não teria acesso ao PET-PSMA, né? O ideal seria realmente fazer o PET aqui, e aí ficaria muito mais tranquilo em não irradiar a pelve, né? Mas essa é uma polêmica, né? Como disse o Idel. E o cenário seria de radioterapia isolada ou a gente sim associado à deprivação androgênica e qual o período também qual era só me lembra os androgênica? Essa é outra polêmica, né? Essa é outra polêmica. Essa é a pergunta de $1 milhão aí, Marcos. Essa é a outra. Essa é que é a grande questão. Mas qual o PSA que ele ficou, hein? 0,66, né? 0,666, o PSA de recidiva. E tá bem no corte ainda, né? Ainda tá bem na trave do corte. Né? Tá na trave do corte. A mas minha na trave aí eu acho que acaba não fazendo, né, Léo? Olha, a minha tendência, o que eu costumo responder hoje quando me perguntam sobre isso, assim, a minha impressão é que a gente tem feito cada vez menos, sabe? Então, assim, aqueles casos de fazer 2 anos realmente são aqueles casos com todos os fatores de risco, né? E aí eu acho que esses casos têm sido cada vez, como a gente tem resgatado, tem feito cada vez mais precoce, a minha impressão é que a gente tem oferecido cada vez menos em
eu acho que a maioria dos pacientes tem recebido aí 6 meses ou não recebido. Exato. Então, é a minha visão. Assim, eu hoje eu faço 6 meses para todo mundo, digamos assim, pensando de uma forma global, né? 6 meses para todo mundo. Alguns casos 2 anos e alguns casos ali só rádio, esses casos principalmente quando a gente resgata muito precoce. Esse caso aí abaixo de 0,6, se fosse abaixo de 0,6 nem faria, né? Talvez. E é um cenário um cenário que você faz a prostatectomia no 0 PSA, né? E um cenário que você faz a prostatectomia 0 PSA e o PSA anos depois está 0,66, eu fico tranquilo de só fazer a radioterapia em loja prostática e perguntei e faço essa pergunta sempre para os radioterapeutas. Se a gente não tem o PET PSMA para saber se é acometimento linfonodal, ele costuma irradiar a loja e a drenagem pélvica, né? Mas se for abaixo de 0,7 nesse cenário, eu costumo não fazer mais e vou acompanhando de perto, né, para ver se realmente o PSA cai. Acho que nos últimos anos essa questão porque alguns anos atrás havia muita dúvida, né? Assim, você tinha evidência de estudos retrospectivos que eles já mostravam que parece que havia um benefício da associação da hormonioterapia com a radioterapia nesses pacientes, né? E você ia fazer um resgate, o salvamento. E os estudos... E aí a gente volta sempre para aquela questão da dúvida, das duas grandes dúvidas da hormonioterapia, que é quando você vai começar e quanto tempo você vai fazer. Tá? Eu acho que isso aí é já de muito tempo. Eu concordo com o Herbert, com o Léo, que esse paciente, apesar de estar na trave, já tem um bom tempo, né, alguns anos já, na verdade, que esse PSA demorou para subir, provavelmente faria radioterapia mesmo. E no caso, né, como já foi citado, geralmente, quando eu tenho feito 6 meses, e naqueles pacientes que eu considero que são de muito alto risco, a gente acaba puxando esse tratamento para mais tempo. Mas já acaba, hoje em dia, já mais como um pouco mais de exceção mesmo. Perfeito. Eu me baseei no GTUG, né, 16, podia ser no RTOG 9601, mas eu achei que o GTUG, para mim, 6 meses para esse caso, achei que foi bom, foi um caso limítrofe, eu pus esse 066 para isso mesmo, e com essas duas aplicações ele se sentiu muito incomodado mesmo, na época ele tinha 64 anos, ele perdeu, com esses 6 meses ele parou de fazer atividade física, perdeu libido, perdeu interesse sexual, então assim, além de eu não ver necessidade dos 2 anos, eu acho que foi o suficiente. E eu segui o acompanhamento desse paciente. No segmento desse paciente, a gente vê que de 2015 a 2017, ou seja, mais 2 anos sem não fazer nada, o PSA praticamente não subiu, manteve-se zerado. E de 2017 a 2018, o PSA subiu. Não subiu a níveis muito elevados, mas subiu de 0,24 para 0,40, 0,67, 0,90, 1,12. Quando a gente faz o doubling time dele, um doubling time curto, ele começou a subir para 5,8 meses. Fiz os exames convencionais para esse paciente, ressonância, só os sinais da prostata, não viu nenhum linfonodo aumentado. Cintilografia, não viu nenhum implante ósseo. Nessa época que eu já tinha disponível o PET PSMA, que me mostrou esses 2 linfonodos. Esse linfonodo mesorretal aumentado e esse linfonodo pré-sacral aumentado. Eu não coloquei o SUV, mas os dois com sub de 21 e 19, se eu não me engano. E a partir desse momento, eu tenho um paciente que tem uma recidiva linfonodal, pode ser considerado um M1A porque tem linfonodo fora da pelve, e eu tenho algumas opções para ele. Eu posso pensar em começar antiandrogênico de segunda opção mais análogo, se eu quiser pensar numa terapia sistêmica, posso pensar num MDT, irradiar com SBRT essas duas lesões, ou uma linfadenectomia de resgate. E agora eu abro a pergunta para todos também. Qual seria a opinião, o que vocês estariam indicados a fazer ou não? E depois eu falo. Qual o sítio do linfonodo que você falou que era fora da pelve? Um era mesorretal e o outro era pré-sacral. Não era fora da pelve, né? Mesorretal. Esse pré-sacral é que ele está lá em cima, né? Está ali no limítrofe. Paciente em excelente estado geral. Excelente estado geral.
sem queixas nenhuma, somente um PSA de 1.12, já foi feito, já foi tratado em 2010, foi irradiado com 6 meses de hormônio em 2015, nós estamos em 2019 com essa recidiva em fonodal apenas. Mas ele está castrado agora? Não está castrado. Não, ele não está castrado, é sensível, né? Ele desde o início teve uma boa continência e tem atividade sexual? Ele diminuiu a atividade sexual dele. Ele teve sentiu muito durante a hormonioterapia em 2015. Ele recuperou, mas ele ainda não está bem. Ele toma o tadalafila diário, ele está fazendo sob demanda, ele consegue ter relações ainda. E o libido, ele teve um pouco de queda que não voltou, não recuperou. Mas é uma questão importante para ele. Ele tem uma testosterona de 450, eu não anotei. Ele não é castrado. Um paciente relativamente jovem, ainda com apesar de ter uma disfunção erétil, parece que ainda tem uma vida sexual ativa, né? E já teve uma experiência anterior com análogo, que do ponto de vista de toxicidade, libido não foi boa para ele, tá? E é um paciente que tem, se você for considerar, é um paciente com volume baixo de doença, né? Praticamente doença linfonodal. Então, nesses casos, eu sou muito tentado a encaminhar para tratamento local, tá? Porque acho que você não precisa, é aquela velha história, eu acho que você não precisa fazer um tratamento que pode trazer um mais longo, com mais toxicidade para esse perfil de paciente. Eu realmente ficaria tentado a fazer, por exemplo, radioterapia com SBRT. Acho que a pergunta de 1 milhão é saber em que cenário esse paciente está. Se ele é realmente um paciente oligometastático ou se ele é um paciente em trânsito, que a doença vai explodir a qualquer momento, né? Mas, assim, como ele teve eu concordo contigo, João Paulo, já que ele teve uma péssima experiência com análogo e a gente poder atrasar esse tratamento para mais tarde, né? Uma outra progressão, eu acho simpático, conversando com ele, que isso ainda não é o tratamento padrão. O tratamento padrão é manter análogo mesmo, fazendo SBRT. Eu acho que eu manteria... A minha primeira opção era misturar a opção 1 e 2, né? Fazer análogo e fazer SBRT. Mas eu acho simpático fazer SBRT nessas duas lesões e acompanhar. Eu acho que esse caso dele especificamente, a questão do tratamento com SBRT, com relação ao atraso na realização de hormonioterapia, também são estudos que trazem o conceito. Tá? Eu particularmente, eu acho, tá? Mas a gente precisa de um pouco mais de tempo para isso, que até o presente momento, o grande benefício veio da combinação de hormônio com rádio do que com o tratamento apenas. Então, essa é a minha impressão. Tá? Agora, eu acho que especificamente esse paciente, pelo histórico, ele cai muito bem nesses estudos que foram feitos com os rituais agora. Certo? Uma outra... Bem, eu acho que isso é que seria o principal para esse paciente. Outro ponto importante que é o cirurgião, na verdade, e o radioterapeuta, eles vão tratar aquilo que eles veem. E cada ano que passa, nós temos exames que conseguem ver melhor. Tá? Então, o que a gente tem até o momento que consegue ver melhor a doença é o PET-PSMA, nesse cenário. Então, você trata o que você vê. Quando você vai fazer uma cirurgia, o paciente que você faz o toque, faz o PSA, faz ressonância, você está tratando aquilo que você vê. Agora, pode ter aquilo que você não vê, que são essas micrometástases. Tá? Então, realmente, esse paciente eu seria tentado para SBRT. Agora, sendo advogado do diabo, vamos supor que esse mesmo caso tivesse recidivado em 2015 ou 2014, que eu não tinha um PSMA tão disponível como eu tenho agora. Alguém ficaria tranquilo em intermitência ou em só acompanhar ele até progredir ou até abrir o quadro metastático, lembrando que ele não causa antiandrogênio de jeito nenhum? Qual era o doubling time nesse momento aí? Nesse momento era de 5 meses. Quanto era o PSA dele, só para lembrar? Na recidiva era de 1.12. Isso na recidiva já após o resgate com a radioterapia. Deixa eu ver a imagem. Esse primeiro que ele chamou de mesorretal, né? Esse primeiro aí, da esquerda, esse aqui, né? Ó, esse primeiro, esse exato. Esse aqui é o primeiro que ele chamou de mesorretal.
E esse é o pré-sacral. Apesar da terapia padrão ser a terapia com deprivação androgênica agora, eu acho que isso é o que traz os guidelines, é o que traz os principais estudos. A gente tem alguns pontos interessantes aqui do ponto de vista cirúrgico. Esse paciente fez uma excelente linfadenectomia, né? 20 linfonodos, mas tanto nas duas áreas de resgate, são áreas que podem não estar incluídas na linfadenectomia, né? Região pré-sacral e na gordura, né? Mesorretal. Mesorretal. Então pode ter passado para isso. A gente hoje não tem dados para levantar de forma enfática o benefício de uma linfadenectomia, né? A gente ainda está tentando encontrar um espaço, observar se há espaço, apesar do grupo do Brigante, por exemplo, ter avançado muito em relação a esses estudos e tentado identificar grupos de pacientes que se beneficiariam, né? Pacientes que não têm Gleason 5, pacientes diagnosticados, reoperados com PSA baixo, pacientes com até 2 linfonodos, ainda na pelve, talvez esse paciente esteja um pouco limítrofe em relação a isso, mas considerando também a idade, a atividade sexual, eu acho que tratar as lesões com radioterapia, linfadenectomia deveriam ser discutidos com o paciente. O que o Marcos está falando é muito importante, porque a gente tem que levar em consideração que esse doente já irradiou a pelve, né? Ele já fez radioterapia da pelve. Eu sei que para SBRT isso não tem grandes problemas para os radioterapeutas para fazer SBRT, mas em ele já tendo irradiado a pelve, eles fariam só SBRT. E a gente sabe, e da nossa experiência com linfadenectomia de resgate, que esses pacientes eles têm gânglios positivos, inclusive além do que está descrito no PET. Então, o resgate cirúrgico, que no caso desse paciente é factível, né? Quando a gente vê essas imagens, eu acho muito importante que o urologista esteja familiarizado com as imagens, né? O laudo é importante, foi descrito como gordura mesorretal, tudo, mas quando você vê essa imagem, é uma imagem que está próxima ali dos vasos ilíacos, então você tem eles como referência aí nessa imagem do lado esquerdo da tela, né? Então, assim, é perfeitamente factível de você fazer isso aí, um resgate cirúrgico com segurança, principalmente se você tiver o robô na mão, né? Eu vejo duas ferramentas muito importantes aí nessa questão do resgate cirúrgico, que o acesso ao robô e o acesso a um radiologista intervencionista que possa marcar essas lesões para a gente no pré-operatório. Fundamental, né? Que a gente tenha essa possibilidade, né? Eles marcam com carvão ativado, eles marcam com mola. Então, você tem duas coisas. Você tem algo que é preto na hora da cirurgia, que vai te diferenciar das outras estruturas, principalmente esse gânglio, que é um gânglio que está no meio da gordura do mesorreto. E você pode, às vezes, se você tiver dificuldade de achar, usar, inclusive, radioscopia se o cara colocar uma molinha lá do lado do gânglio também, né? Então, isso aí, mais uma vez, como o Marcos comentou, como vocês falaram, é algo ainda off-label. O standard of care seria hormonoterapia, mas a gente tem aí feito de cenários assim selecionados, talvez esse paciente seja um paciente que beneficie. Um paciente que ele não quis operar, eu coloquei isso na mesa para ele. Também não estava muito empolgado, para ser sincero. Eu lembro que eu conversei com ele a possibilidade de não zerar o PSA, de encontrar mais linfonodos fora da captação. Pus o trabalho do Brigante, de até 2 linfonodos, apresenta melhor resultado, ele tem 30% de chance de não zerar. Esse paciente, eu discuti muito com ele na época, tinha o Saber Comet e tinha o Stomp Trial. O Orioli saiu esse ano para confirmar, e ele topou fazer a SBRT. E eu comecei a acompanhar o PSA dele, e o PSA dele, desde abril do ano passado até maio, no meio da pandemia, que foi a última vez que ele veio comigo, manteve-se estável em 0,05. Eu não iniciei hormonioterapia para ele. Sem hormônio. Só SBRT, sem hormônio nem nada. Eu tô aí,
eu complementei com o Orioli, que saiu agora, né, de 1 a 3 metástases, com volume menor que 250, que foi a grande crítica dos outros estudos. O pessoal apresenta, em média, mais sobrevida, mas ele teve, o Orioli só tem 6 meses, o Spontanario mostrou 13 meses, ele ainda está nesse período, né? O meu caso foi esse da recidiva, gente. Obrigado a atenção de vocês. Muito bom, parabéns. Bem bacana. Vou passar a tela, deixa eu só descompartilhar. Muito obrigado pela apresentação do caso, acho que ele é bem ilustrativo e parabéns, muito bom. E traz situações muito práticas que a gente tem vivido agora. Bom, vamos chamar para o quarto e último caso, o Dr. Leonardo Atten, para compartilhar seu caso e dar início à apresentação. Vamos lá. Estão vendo aí minha tela? Ok. Ok. Boa noite a todos. Sou Leonardo Atten, oncologista. Quero agradecer ao convite aos organizadores. É um prazer estar aqui. Então, vamos finalizar com o último caso. Um caso bem prático também, não é muito longo, é curto. É um paciente de 72 anos. Na verdade, na época, isso em 2008, 72 anos hoje, né? Na época ele tinha 68, 4 anos, em 2016. É um paciente diabético hipertenso. Eu não tenho informações prévias ao à cirurgia, o paciente não acompanhava comigo, isso que foi resgatado de prontuário, eu não consegui as informações de toque, PSA inicial. Mas é um paciente que foi operado em abril de 2016, uma prostatectomia radical, e no ato patológico veio um adenocarcinoma de próstata Gleason 7, 3+4, um PT3B, com um linfonodo positivo em 7 retirados. E aqui eu já trago a primeira pergunta, esse paciente hoje, como vocês conduziriam um paciente com um linfonodo, né, na verdade uma linfadenectomia não estendida, apenas 7 linfonodos retirados, um PT3B, e aí eu queria discutir um pouquinho a conduta em relação ao tratamento pós-operatório aqui. A gente vai discutir um pouco sobre isso, né, rádio, adjuvante versus resgate, hormonioterapia com esse linfonodo. Eu queria abrir um pouquinho aí para os panelistas. O que vocês acham? Bom, boa noite, Leonardo. Eu ia pegar o gancho no seu caso. Recentemente, a gente teve a publicação dos 3 estudos mostrando quando irradiar esse paciente, né, sem adjuvante ao salvamento, que foi o Radicals, o GTUB-17 e o RAVES, que foi de não inferioridade. E todos eles mostraram não haver diferença entre irradiar precoce ou no salvamento. Inicialmente, eu particularmente esperaria até 6 meses, que eu tenho que esperar, avaliaria se esse PSA zerou ou não. Com relação ao linfonodo, apesar de ser um linfonodo em 7, como ele não tem a massa linfonodal, que a gente sabe que acima de 20% é um fator de risco para pior prognóstico e doença sistêmica, eu, a princípio, acompanharia esse PSA. A gente tem a conduta dos estudos mais antigos, né? Aquele estudo que a gente sempre se baseou para considerar a doença linfonodal positiva como ADT e ad eterno, né? O de 2006, né? Isso é um estudo anterior, antigo. Bem antigo, com várias críticas metodológicas. A gente tem mudado, exato, tem mudado um pouco a ideia sobre isso, né? A gente tem feito, por isso que eu até trouxe isso. A gente tem mudado um pouco essa conduta. Em relação à radioterapia, aqui esse é um caso que me deixa um pouco em dúvida em relação ainda, mesmo com a evidência a respeito da radioterapia de resgate precoce, esse é um caso que eu ficaria em dúvida em oferecer radioadjuvante. Eu não sei o que os outros acham. Os outros colegas, alguém quer opinar? Léo, falar só em relação à à linfadenectomia, né? A gente tem 2 pontos de corte em relação ao número de linfonodos. Estudos aqui, em pacientes CN0, uma linfadenectomia satisfatória seriam 10 linfonodos. E no paciente N1, 14 linfonodos, né? Onde as curvas separam e a gente tem algum prognóstico. A gente não atingiu isso. Mas lembrar também que tem 2 fatores para a linfadenectomia importantes, o cirurgião e o outro o patologista. Tá? A análise do patologista é extremamente importante, tá? Para a acurácia do número de linfonodos também. Só um dado para ilustrar aqui essa questão da linfadenectomia também e a eficácia dela. Legal. Eu vou seguir aqui em frente de um caso. Então, assim, na verdade, esse paciente não era meu paciente, a gente acabou, ainda nesse momento não era, né? O que aconteceu aqui ficou meio obscuro,
entre abril de 2016 e fevereiro de 2017, aparentemente ele não recebeu radioterapia. Na verdade, ele não recebeu radioterapia, não recebeu hormonioterapia também. Naquela época, eu não sei muito bem como que foi conduzida a situação, o que foi discutido. O fato é que em fevereiro de 2017, eu também não tenho os valores de PSA, né, se o PSA zerou ou não, mas em fevereiro de 2017 ele estava com PSA de 6,76. E aí nessa época ele recebeu a radioterapia de resgate, tinha um estadiamento convencional, foi realizado negativo e iniciou aqui a terapia de prevenção androgênica com Eligard. E aí foi colocado intermitente interrogado aqui, como eu falei, ele não acompanhava nessa época ainda comigo, porque aparentemente houve a ideia de fazer intermitência. O paciente recebeu algumas injeções apenas de Eligard, houve uma queda de PSA, e aqui está o histórico dele após algumas aplicações de Eligard, mas em algum momento essa terapia foi interrompida, acho que mais por intolerância, né? Talvez perda de segmento mesmo do paciente. O fato é que ele respondeu, né? O PSA chegou aqui em novembro de 2017 a zerar, 006, 003, e aí no final de 2018 houve uma elevação. Esse paciente em junho de 2019 o PSA chegou a 2,69 e aí ele me procurou no final de 2019, em outubro de 2019, com um PSA de 7,04. Foi quando ele veio a primeira consulta comigo. Nessa época ele vinha com testosterona de 472, ele não estava castrado e tinha um doubling time de 6 meses, né? E aí aqui, nesse momento, eu optei por fazer um restadiamento e aí a gente já tinha acesso ao PET-PCMA. E aí foi quando a gente solicitou o PET-PCMA, ele fez um PET-PCMA que mostrou, isso em dezembro de 2019, ele mostrou a formação nodular em espaço retrovesical, medindo 1,7, um SUV de 31, tinha também uma captação na anastomose vesicuretral, medindo uma lesão, na verdade, na anastomose, medindo 2,5, com SUV de 27,8, e duas lesões escleróticas nas escápulas, mas um SUV mais baixo, 6,1. Essas são as lesões nas escápulas, a lesão retrovesical, que novamente as lesões vesicais, novamente um outro corte. A gente fez também uma ressonância no começo do ano, né, um mês depois mais ou menos do PET-PCMA, a gente fez a ressonância para avaliar essa lesão retrovesical e a ressonância mostrou essa imagem. Era uma imagem noduliforme na região pós-inferior da bexiga, loja prostática, medindo 1,7 por 1,5, com um realce pós-contraste. Tinha outra imagem aqui, e sem adenomegalias na ressonância, tá? Então, essas aqui são as imagens da ressonância. Então, a gente tem aqui, basicamente, resumindo, um paciente com câncer de próstata tratado previamente, sensível à castração, submetido à cirurgia e radioterapia. Ele não estava castrado, o paciente no cenário sensível à castração com a doença oligometastática, né? Tem uma lesão em parede vesical e duas lesões ósseas que foram vistas apenas no PET-PCMA. Esse PET foi discutido com um colega da medicina nuclear e realmente a impressão é de que essas lesões realmente são metástases, lesões ósseas, porque me deixou um pouco em dúvida, né? A questão do SUV e tal. Mas a característica das lesões, pelo que o colega da medicina nuclear descreveu, realmente parecem ser metastáticos. E aí eu abro novamente aqui para a discussão o que fazer nesse cenário, um paciente oligometastático, com evolução evolução até um certo ponto indolente, né? Quer dizer, ele tinha alguns anos de evolução, sensível à castração e oligometastático. Acho que a gente entra novamente aquela discussão que a gente teve no primeiro caso sobre o paciente que merece a terapia combinada, né? Vai que todo paciente merece terapia combinada. Esse caso particularmente talvez seria um caso para ADT isolado, se a gente tratar, ou até mesmo resolver tratar localmente, algum papel para tratamento local aqui dessas lesões. E eu queria ouvir os colegas sobre isso. Alguém tem algum pensamento aí? Vocês acham dessa lesão na parede vesical? Alguém visualizaria alguma? Sintoma, não é? Sem sintoma nenhum. De aumento de frequência, alguma coisa nesse totalmente, sentido. Não, totalmente assintomático, totalmente assintomático.
Alguém visualiza? Ele fez uma radioterapia de resgate na loja, né? Na loja. Isso. Aí eu acho PSA dele é que de 6, né? Desculpa. Oi? O PSA dele atual é de 6, né? Agora tá 7. O que me 7. preocupa também é o tempo de duplicação, que é menor que 6 meses agora, né? É 6 meses, né? Pois é, ele está no 6 cenário meses. oligometastático, mas parece que ele está numa fase mais acelerada da doença, né? Um tempo de duplicação curto. Já foi uma lesão, a loja já foi irradiada, não sei se dá para fazer resgate com SBRT, e essa lesão tem cara que vai complicar aí nessa bexiga, né? Nessa saída da bexiga. Essa é a pergunta mesmo, a dúvida que eu tenho é se dá para fazer algum tratamento direcionado às metástases, já que é oligo. Eu não sei se dá, porque o que me preocupa mesmo, eu tive dúvida se tinha lesão óssea, na verdade, né? Eu fiquei na dúvida. Mas tem uma lesão bem chamativa que é da loja prostática, né? Será que valeria a pena fazer esse BRT e postergar esse tratamento? Mas a gente está diante de um paciente também que o tempo de publicação é muito curto, né? Talvez eu trate ali e apareça outro ponto de lesão, né? Eu fico tentado a fazer esse ADT. paciente, assim, se você já vinha fazendo um tratamento teoricamente intermitente, estava com resposta, cai numa situação semelhante, talvez àquele que eu tinha falado naquela época, né? Acho que em 2014, que foi aquele paciente do meu caso. Mas nesse caso, eu acho que você teria realmente essas duas opções. Ou você faz o tratamento combinado, né, com todas as suas nuances, né, apesar de boa tolerância, tem aqueles riscos de toxicidade que todos nós já sabemos, de metabólicos, cardiovascular e tal, ou um tratamento direcionado, né, a depender se seria possível fazer esse tratamento. Então, eu acho que esses dois aspectos teriam que ser bem discutidos com o paciente. Na época, a gente discutiu esse caso inclusive em sessões multidisciplinares, com radioterapeutas, e a SBRT naquela lesão vesical não foi considerada uma boa ideia. Eu concordo com o Herbert em relação ao doubling time, e a minha impressão também era que é um paciente que teria talvez uma evolução ruim. E aí, considerando tudo isso, eu acabei por iniciar tratamento sistêmico. Aqui só um resumo bem do que já foi até falado, essa tabela mostra exatamente aquilo que a gente já comentou, né? Que na ASCO 2019 a gente teve uma mudança aí com a adição do arsenal terapêutico da enzalutamida e da palutamida no cenário da doença metastática sensível à castração. O que fica ainda de pergunta é exatamente aqui, no cenário, quer dizer, você vê, pela primeira vez a gente tinha, antes da ASCO, a gente não tinha muita evidência para fazer para tratamento nesse paciente aqui previamente tratado, com doença mesmo de baixo risco ou de alto risco, né? E tinha pouca evidência porque os estudos anteriores não representavam muito bem esse tipo de paciente. Os estudos ENZAMET e TAITA incluíram um pouco mais esse tipo de paciente, então a gente se sente mais confortável hoje de tratar com ENZA e APA esse tipo de doente, né, que é o doente exatamente do caso em questão. Mas a pergunta que ainda fica aqui embaixo, o último caso, né, o último tipo de paciente, que são esses pacientes cada vez mais comuns, são essas metástases apenas no PET, quer dizer, seriam nem oligometastáticos, seriam oligo-oligo, né, quer dizer, são pacientes que têm uma doença tão oligo que ela só detectava no PET. Será que realmente esses pacientes merecem esse tratamento combinado, precisam disso? Será que o papel aí das terapias locais direcionadas para as metástases, enfim, isso tudo ainda são questões em aberto. Mas diante do que a gente tinha na época, eu optei por fazer tratamento sistêmico combinado e aí reiniciei a ADT associado à enzalutamida, ao Xtand. Ele começou em janeiro de 2020. Então, o PSA, antes até de começar, já tinha subido um pouquinho, estava 8. E aí ele teve uma queda rápida do PSA, em fevereiro já caiu para 0,09. Esse PSA realmente vem zerado aí, estável até hoje. A gente já repetiu imagem, agora em agosto a gente fez uma nova ressonância. Houve uma redução discreta da lesão, aí ele continua assintomático. A lesão, houve uma discreta redução da lesão do ponto de vista da ressonância. E aí eu trago outras questões. A gente essa questão foi levantada hoje na discussão, né? Quanto tempo, né, diante de um cenário da doença oligometastática, por quanto tempo manter o bloqueio combinado, né? Há papel para intermitência e como fazer essa intermitência? A gente não tem essa resposta ainda.
Há algum benefício agora ainda? Há algum benefício para alguma terapia local? Será que se responder mais àquela lesão da bexiga, vale a pena a gente abordar? E aí a outra pergunta que eu trago, o PET-PSMA, a gente vale a pena repetir, vale a pena seguir com o PET-PSMA, avaliar a resposta com o PET-PSMA? E aí eu queria ouvir de vocês aí o que é que vocês veem em relação a essas perguntas. Eu acho que são perguntas, na verdade, que não têm resposta ainda, né? Eu trouxe mais para provocar a discussão, mas eu acho que a gente não tem... são questões em aberto na literatura mesmo. A gente está aprendendo ainda, né? Essa questão da doença oligometastática, fica a questão, acho que inicialmente a definição, você definir bem a questão da doença metastática. Esse cara entra na maioria, né? Desculpa, João. Esse cara entra na maioria dos critérios. Ele tem 3 lesões, né? Então, ele basicamente ele entra na maioria das definições, pelo menos, né? Aí, assim, é aquela história. Com o que você vê. Eu vejo com o PET-PSMA que ele tem 3 lesões. Se eu fizer um exame normal, que é a ressonância, eu vou ver uma lesão só. Tá? Essa que é outra questão. Perfeito. No momento, a grande maioria dos estudos é feito com exames de imagem convencionais. Mesmo porque o PET-PSMA está começando mais agora nos Estados Unidos, mesmo em estudos clínicos. Tá? Então, certamente aqui no Brasil tem muito mais experiência com o PET-PSMA do que lá. Então, fica essa questão. É o que eu estou vendo. O que eu vou fazer com o que eu estou vendo? A gente ainda não sabe bem. Né? E a outra questão que eu acho que é essencial, que a gente tem que evoluir para isso, é tanto da questão de toxicidade, acesso, né? Mas toxicidade e custo. Por que a gente não faz intermitência? Né? Onde estão os estudos para intermitência nesses tratamentos combinados? Né? Em que ponto que a gente pode fazer intermitência? Eu acho que isso é essencial que aconteça. Eu só vou fazer uma outra pergunta. Esse paciente poderia ter feito teste genético para avaliar a mutação também? Nós fizemos. Não tinha também. Eu estou no pós-ESMO aqui na cabeça, aqui com a laparina. Fiz germinativo, né? Fiz germinativo, fiz o painel câncer de próstata hereditário no Fleury. Eu tenho usado o painel do Fleury negativo. Eu também. Alguém mais algum comentário? O tratamento local, que é uma irradiada. Como é que tu enxerga esse assim, acho que essa questão da terapia local com SBRT, aí eu fico na dúvida, será que aquilo que sobrou na bexiga na loja prostática, não é fibrose? Porque às vezes pode ter uma regressão da lesão e ficou aquele ponto de fibrose. A gente poderia confirmar com PET-PSMA, mas PET-PSMA é um bom exame para acompanhar, porque às vezes deixa de iluminar, mas a lesão está lá. Exato. Ela continua existindo lá. Então a gente não sabe, não dá para acompanhar a resposta com PET-PSMA. A gente não tem essa resposta, né? Não dá para acompanhar o PET-PSMA, porque a impressão que eu tenho, né, nos estudos que eu venho lendo, é de que você pode parar de ter a captação do brilho, né? Mas a lesão está lá, ainda persiste a lesão tumoral. Quer dizer, nem tudo que... Não é porque teve resposta pelo PET-PSMA vai ter resposta patológica ou resposta clínica, né? Então, às vezes, pedir o exame, às vezes, também atrapalha mais do que ajuda, né? Em algumas situações, né? Outra coisa que eu ia perguntar também. Né? Diferencia. Se você está fazendo um tratamento, né, com esses novos tratamentos, uma hora ele pode diferenciar e não brilhar mais no PET-PSMA, mas pode brilhar no PET-FDG, né? É isso que eu ia falar agora. Aí tem que fazer os dois. Não pode ser uma lesão indiferenciada? Talvez capta mais essa que é a questão, né? Essa que é a questão. Só um detalhe. Mas, deixa eu... Um dos dois, né? Que tomam esses novos tratamentos, tem um estudo já bem clássico do JCO, se não me engano, em 2017, que quase 20% desses pacientes vão ter uma doença naquele padrão de neuroendócrino pouco diferenciado. Então, né, que realmente não vai captar PSMA. Não vai captar. Uma coisa interessante que eu acho que podia considerar nesse caso, assim, se persistir a dúvida de se ainda tem ou não doença, é fazer uma biópsia, né? Essa região é uma região de fácil acesso por via transretal e até no mesmo tempo fazer uma citoscopia, né?
eu sempre que a gente tem alguma coisa vesical, eu acho que a gente tem que fazer uma cistoscopia, né? É um exame simples e vai que tem um segundo primário, né? Aparece um tumor de bexiga, esses pacientes fazem mais tumor de bexiga, paciente que foi irradiado, né? Então, assim, é uma coisa a se lembrar, né? De você investigar aí um pouco melhor. Às vezes a gente fica muito preocupado, o PET, mas a gente tem outras coisas que são simples, né? São acessíveis, são baratas e que também podem trazer, acho que, respostas importantes aí. Nesse caso, por exemplo, a cistoscopia, uma biópsia transretal. A minha ideia aqui é seguir, obviamente, o bloqueio combinado, né? Ele está respondendo bem. Eu vou repetir imagens em 3, 4 meses, vou manter o bloqueio combinado e vou discutir mais para frente, talvez, uma terapia local, depois de uma avaliação dessa, né? Acho que interessante. Eu gostei da ideia, Aidel. Mas é isso. Acho que era esse o caso. Acho que mais trazer questões do que certezas, né? Queria convidar aqui todo mundo ao GU Review 2020, que vai ser agora no final do mês. É um evento totalmente virtual. Acho que vai ser bem legal. A programação está muito boa. Recomendo. Vários convidados internacionais. Organizado pelo LACOG. Acho que quem tem interesse aí em GU, acho que vai ser bem bacana. Um evento bem bacana. Obrigado a todos. Okay. Muito obrigado, Léo. Bom, a gente está chegando ao final aqui dessa fantástica discussão, sabe? Acho que a gente finaliza esse curso em 4 módulos de uma maneira muito interessante. Passeamos para pacientes casos em que os pacientes abriram, né, o quadro clínico já com doença metastática de alto volume, pacientes com doença de alto risco que submeteram a cirurgia, radioterapia, terapia combinada, quimioterapia, pacientes que tiveram recidiva bioquímica em linfonodos, pacientes que já de início tinham linfonodos. Então, a gente discutiu vários cenários. Eu acho que bem interessante, a discussão é extremamente válida. Lembrar para os colegas que a aula, que o curso também fica numa plataforma, né, no YouTube da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Ceará. Tá? Agradeço a todos, tá? Herbert, João Paulo, Leonardo, José Henrique, tá? E em nome da SBU, devolvo a palavra aos organizadores, ao Romeu, acho que o Romeu está aqui ainda, se não ao IDEL, para finalizar o curso e a nossa sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite também para estar com vocês moderando essa brilhante discussão. Bom, queria só agradecer mais uma vez os colegas que nos ajudaram hoje. Acho que o Marcos resumiu bem assim, meu pensamento também. Acho que ele conseguiu fazer uma análise do que eu estava pensando. Eu vou passar a palavra para o Idelbrando, em nome de quem eu agradeço aos outros organizadores, o apoio que foi dado na organização, no convite, a todos os palestrantes. Eu acho que o curso fica aí para que todo mundo possa assistir, quando quiser ver, quando quiser revisar, está aí no ar. Idelbrando, muito obrigado, Idelbrando. Boa noite a todos. Foram realmente 4 momentos bem interessantes, bem bacanas. O nosso objetivo, enquanto SBU mesmo, é que esse curso fique como legado para os urologistas, e está disponível os 3 módulos. Esse outro vai estar disponível também, e é muito importante que quem não teve a oportunidade de estar aqui hoje, que possa ver depois, porque foi uma discussão de alto nível. Agradecer aí ao Dr. Marcos Flávio, ao Dr. João Paulo, ao Dr. Zé Henrique, ao Dr. Leonardo Atom, ao Dr. Herbert Palmeira pelo convite, pelas brilhantes apresentações e poder ter dado essa oportunidade da gente aprender aqui um pouco. Boa noite a todos, e eu devolvo a palavra para o nosso presidente, o Romeu, para ele finalizar aí o curso. Já falei o que tinha que falar. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até mais, obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.